UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Universo Literário. Muito bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. Quem chegou agora, entre e fique à vontade. Está na hora do nosso bate-papo dessa terça-feira. Agora, no Universo Literário, prosa aberta. O pedagogo e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, tinha como um dos seus métodos pedagógicos destacar palavras do senso comum ou do cotidiano e perceber nelas conceitos fundamentais para o aprendizado. Uma dessas palavras foi boniteza. Paulo Freire entendia a boniteza como uma atitude ética para a vida e a possibilidade de transformação do mundo. Para o pedagogo, a boniteza seria o diálogo, a forma de se alcançar o conhecimento e a liberdade. E foi inspirado nesse conceito que a Secretaria Municipal de Educação de Contagem criou o selo Bonitezas, grafado com um, que busca fomentar a leitura, literatura e o acesso às bibliotecas da cidade. O selo lançou 4 livros em 2024. Um deles é intitulado Criancices, Poemas e Poesias que Encantam, organizado pela pedagoga, professora de educação infantil e tutora do Programa de Educação Integral Escola Viva, Juliane Fernandes. O livro é de autoria de estudantes do Programa Escola Viva da Escola Municipal Virgílio de Melo Franco. A obra reúne poemas e ilustrações dos próprios estudantes de ensino fundamental 1, possibilitando conhecer o imaginário e um pouco da vida desses alunos. O outro livro, publicado pelo selo Bonitezas, é o Contos Incríveis, organizado pelo poeta e professor, mestre de língua portuguesa da Rede Municipal de Contagem, Marcelo Palmeira, com autoria dos alunos do 9º ano da Escola Municipal Maria Silva Lucas. O livro reúne textos originais, alternando entre histórias de amor, fantasia e de terror. Para sabermos um pouco mais dessas obras, o trabalho junto dos alunos que escreveram e sobre o selo Bonitezas, conversamos hoje então com os organizadores dessas obras, Juliane Fernandes e Marcelo Palmeira. Bom dia, Juliana Fernandes, bom dia, Marcelo Palmeira, sejam muito bem-vindos ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muitíssimo obrigada pela participação conosco, é um prazer recebê-los aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer muito grande poder estar Muito falando sobre obrigada. literatura com vocês. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Obrigada, amor. Juliane, antes da gente falar sobre o livro que você organizou, Criancices, Poemas e Poesias que Encantam, queria que você contasse para a gente sobre a sua trajetória e como é que é seu trabalho como tutora no programa Escola Viva da Escola Municipal Virgílio Melo Franco. Eu me formei na UFMG em 2015 e desde então eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com crianças pequenas. Trabalho também na educação infantil. Eu recebi, teve esse processo seletivo em Contagem para trabalhar como tutora. Eu nunca tinha trabalhado como tutora somente, né? Então foi uma trajetória nova, assim. Mas foi muito rico porque lá eu trabalhava com uma turma mista de alunos. Então, eu tinha alunos do 1º ao 5º ano na mesma sala. E foi, assim, maravilhoso realizar esse projeto, né? Porque a gente conseguiu um resultado muito bacana, que foi a elaboração desse livro, né? Explica para o nosso ouvinte, por favor, Juliana, o que é a tutora? Então, tutora é diferente lá nesse programa, é diferente de professor, né? A gente tem uma proximidade maior com os alunos, muito valorizado o vínculo. Então, as nossas turmas são menores, turma de 15 alunos. Nós atendemos alunos que vêm de situações de vulnerabilidade. A gente preza essa relação do vínculo para a construção do conhecimento. Então é bem bacana, assim. Tem esse diferencial, porque às vezes a gente, como professor, né, no ensino regular, nós temos uma sala mais cheia, às vezes o vínculo que a gente tem, essa proximidade maior com o aluno, a gente até tenta, mas pela quantidade de alunos a gente não consegue, né? E nesse programa a gente conseguiu fazer isso, né? Bacana. Esse ano eu já não estou mais lá, porque eu tive que, né, seguir outra trajetória, mas eu fiquei 2 anos e foi muito bom
pro meu aprendizado, assim, sabe? Eu cresci muito com eles também. Marcelo, fala pra Oi. gente a sua trajetória. Como é que foi nessa carreira de professor, escritor? Como é que é a sua atuação na Escola Municipal Maria Silva Lucas? Bom, eu me formei também pela UFMG, né, em 2009. Eu me formei na graduação em Letras Português. Fiz um mestrado em Estudos Literários, aí me formei no mestrado em 2015. Consegui entrar como professor na Prefeitura de Contagem a partir de 2022. Desde então, eu tenho dado aulas na rede municipal, né? Nessa escola que eu entrei em 2022, na Maria Silva Lucas, estou até agora e já trabalhei em outras escolas da rede também. Como escritor, meu primeiro poema eu escrevi aos 17 anos, né? E eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de me manifestar, né, meus pensamentos, minhas emoções, através da escrita. E aí eu escrevi meu primeiro poema aos 17 anos e ao longo da vida eu fui escrevendo. E além do meu trabalho como professor, eu publiquei 4 livros. Agora, Juliane, o livro Criancices, Poemas e Poesias que Encantam foi elaborado por 21 estudantes dentro do programa Escola Viva. Como é que foi o processo de elaboração dos versos dos livros? De que forma os estudantes tiveram contato com a poesia e desenvolveram eles próprios os seus poemas? No primeiro momento, não foi pensado para ser um livro. Eu elaborei, os alunos, eles manifestavam um pouco de vontade de conhecer sobre poesias e poemas, e aí eu elaborei uma sequência didática para eles conhecerem poemas. Então, eu coloquei alguns clássicos da poesia, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Ruth Rocha, entre outros, e eles foram conhecendo. No primeiro momento, eu apresentei aquele poema No Meio do Caminho, Uhum. do Carlos Drummond. E eles riram muito, eles acharam muito engraçado, porque foi as primeiras atividades. Eles falaram, nossa, mas professora, não tem nada a ver, o meio do caminho tinha uma pedra? Como assim? E aí, ao longo do processo, né, eu fui apresentando de outras maneiras para eles, com recitação, coloquei alguns artistas que recitam, tem no YouTube e tal, e a gente foi desenvolvendo um caminho, sabe? Eles foram conhecendo outros poemas, eles traziam de casa. E ao final dessa sequência didática, ela durou quase um mês, eu pedi para eles a elaboração de um poema que viesse deles. Eu não fiz nenhuma exigência, eu simplesmente falei que eu queria que fosse alguma coisa deles. Quando eles me entregaram, né, eles elaboraram e tal, e eu peguei aquele material e eu falei, nossa, isso é muito legal, assim, eu não posso simplesmente engavetar isso, sabe? E aí eu decidi que eu ia guardar e ia esperar um momento. Aí depois, posteriormente, eu fiquei sabendo que a prefeitura estava com esse processo para o concurso Bonitezas, né, que é o selo literário da prefeitura. E aí eu escrevi e a gente conseguiu finalmente publicar, né, e transformar num livro. Mas no começo, a princípio, não foi pensado para ser. Às vezes a gente que é professor tem muito material, né? Mas a gente vai guardando, engavetando e não sabe a riqueza que a gente tem ali, né? E tem muitas ilustrações, né, Juliane, dos próprios autores. Como é que foi esse processo da imagem, né? Então, quando eles terminaram, criança gosta muito de desenhar, né? Nem precisa pedir. Então, assim que eles terminaram, eles, professora, eu posso fazer um desenho? Eu falei, pode fazer um desenho e colore. E eles fizeram. E a gente tem no livro crianças, como era uma turma mista, né? A gente tem crianças de primeiro ao quinto. Então, a gente tem desde desenhos menos elaborados a desenhos, assim, bem elaborados, que estão mais coloridos, mas veio tudo deles, assim. Eu deixei bem aberto. Então, a gente tem lá no livro um poema do Neymar, um poema sobre a vida, sabe? Então, assim, foi uma coisa que me encantou muito quando eu vi. Agora, Marcelo, falando de contos incríveis, resultado de suas aulas teóricas sobre cantos, a partir disso, como é que os estudantes receberam a proposta de escrever os próprios contos? Como é que foi editá-los para o formato livro? A recepção foi muito diversificada, né? Quando saiu o edital, né, do concurso, eu pensei assim, eu preciso participar desse processo, né? E vou levar alguns alunos comigo. Aí, quando saiu o edital, eu comecei a trabalhar essa parte teórica de gêneros literários, né? Aí eu expliquei, a gente conversou um pouco sobre o que são os contos literários,
mostrei alguns contos infantos juvenis para eles, e logo em seguida eu pedi para cada um escrever um conto, né, literário, a sua livre maneira, assim, podia escolher de forma livre o tema, enfim. Eu dei alguns dias para eles escreverem, fizeram em casa. Assim, não são todos que participam, né? São alguns que participam, por mais que seja a tarefa para toda a sala, alguns participam, outros não, enfim. Alguns participaram, me entregaram cada um seu ponto. Eu fiz uma correção só gramatical, né? Fiz a parte gramatical, devolvi para eles, pedi para eles reescreverem o conto corrigindo os erros que eu tinha apontado. Eles me entregaram a versão definitiva, e aí eu comecei a fazer a parte da diagramação, né? Juntar os textos, enfim, foi isso. E Juliana, você tem ampla formação em educação, começando pela pedagogia, até a pós-graduação em alfabetização e letramento e educação infantil. Qual que é a importância e de que forma a literatura contribui na formação e no desenvolvimento das crianças e, no caso específico, a poesia? A literatura contribui em tudo, né? Na educação infantil, apesar de, às vezes, de fora as pessoas não enxergarem, mas as crianças são as que mais são apaixonadas, as crianças pequenas, pela literatura, principalmente poesia. Os livros de poesias na educação infantil são os que mais fazem sucesso em sala de aula. Os mais velhos, eles já tinham uma dificuldade de poder pegar na biblioteca esses livros. Por isso, eu elaborei com eles esse livro, né, para eles poderem conhecer os poemas, as poesias, porque muitas vezes na biblioteca, poemas e poesias eles não vêm ilustrados. E para criança pequena, né, se é são esses livros de poemas e poesias, para eles o desenho faz muita diferença. Então, depois do livro, do Criancices, na minha escola, né, as crianças começaram a se interessar mais pela poesia. E a literatura em si, né, ela é extremamente importante para a gente em sala de aula, né? Ela acalma, eu acho que ela faz renascer um novo mundo para as crianças todo dia. Que lindo isso, Ju! E Marcelo, além da formação literária e atuação como professor, você também é autor de livros de poesia e de um romance. Qual que é o papel da sala de aula, atrelado à sua experiência como escritor, em desenvolver e mediar o interesse pela literatura? Eu acho que essa minha junção de professor e escritor me fez enxergar muito a literatura como uma importância assim, para poder as pessoas se manifestarem através da escrita, né? Eu acho isso muito importante. E em sala de aula, eu acho muito importante os alunos se manifestarem. Eu tenho muito interesse em saber o que eles pensam, o que eles sentem, assim como eu escrevo para manifestar o que eu penso e o que eu sinto também. Então, por isso que eu procuro, né, sempre estar estimulando os alunos a ler, né, ler o que os outros escrevem e a escreverem também aquilo que eles pensam, sentem, aquilo que eles querem, assim. Por isso que esse projeto encaixou como uma luva, assim, porque eu pude associar esse meu interesse, né, com o interesse do projeto, fazer com que eles se manifestassem. Gente, esse trabalho de vocês é muito lindo. Nossa, é encantador. É o nosso futuro que vocês estão construindo. Parabéns. E aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo, queria pedir vocês a gentileza de lerem um trechinho de Criancices, poemas e poesias que encantam e de contos incríveis para os nossos ouvintes, por favor. De Criancices, eu escolhi o poema que se chama Sol e Lua. Quem escreveu foi a Nicole, do quinto ano. Eu escolhi esse poema dela porque ela escreveu ele com questão de segundos e me entregou assim que eu apresentei o projeto para eles, sabe? A atividade. Então, ele começa assim: dia vem, noite vai. Noite vem, dia vai. Dia vem, noite vai. Sol vem, lua vai. Sol vem, sol vai. Céu com estrelas amarelas brilha mais que meu coração. Marcelo, lê pra gente, por favor, um trechinho de Contos Incríveis. Tá, eu vou ler um dos contos. Foi escrito pela aluna Clara Bianca Dias da Silva Santos. Ela foi aluna nossa no nono ano passado. Eu achei, assim, tem vários contos que eu achei muito bons. Esse aqui eu achei o mais maduro, mais interessante, essa história mais clara também, para se entender. E ele, assim, ele chama, um tema um pouco pesado, mas acho que vocês vão gostar. O tema é o sequestro. É assim: no final da tarde, Vitória estava lendo um livro enquanto esperava sua filha chegar para irem patinar juntas no ringue de um shopping. O celular dela tocou, o número era desconhecido.
Alô, estou com a sua filha, falou um homem com a voz fria. Quem está falando? O que você quer com a Cláudia? Vitória perguntou, com a voz aparentemente nervosa. Depois de saber que a mulher que atendeu tinha uma filha, o sequestrador pensou que tinha conseguido mais uma vitória. Meu nome não importa, a sua filha Cláudia está bem, só não ficará se você não fizer o que eu mandar. O que você quer? Por favor, não a machuque, falou a mulher. A menina só será libertada depois que você fizer um depósito para mim. Isso não poderia ter acontecido. Eu já disse para ela não sair da escola quando tiver aulas vagas. É o que acontece com meninas desobedientes. Sequestrei a sua filha em uma rua ao lado da escola, disse o homem com um tom agressivo. Calma, eu faço o depósito. Quanto você quer? A voz da mulher demonstrava um nervosismo controlado. Eu quero 5.000 reais em minha conta. A voz parecia satisfeita. Se você puder me passar o número da conta, agradecerei. Não tenho bola de cristal para adivinhar o seu número. Vitória não resistiu e acabou dizendo isso. Como é? Você quer me fazer idiota? Perguntou o sequestrador, com um tom de raiva. Não é preciso, tentou desculpar-se a mulher. Acho que você está se esquecendo de quem está aqui comigo, ameaçou o bandido. É claro que não, pode dizer o número da conta. Depois de passar o número da conta, o sequestrador aguardou. Anotei o número, vou fazer o depósito agora mesmo. Vá o mais rápido possível. Quando o depósito for feito, soltarei a sua filha. Vitória, então, se cansou de ficar no telefone. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é? Fala logo, não tenho tempo a perder. Tem sim. Você está me fazendo de otário? Eu não. Você é quem está se passando por idiota sozinho. Como é? Lembre-se que sua filha está comigo. Para falar a verdade, nem tenho filha. Quando você tentou me dar este golpe rotineiro, inventei um nome e você é quem caiu, palhaço. Depois de algumas palavras, ele desligou. Antes de atender a ligação, Vitória lembrou-se de um relato de sua amiga sobre uma ligação de um falso sequestro. Ao ver a chamada sem identificação, pensou rápido e fez um falso relato. Eu faço ideia, a emoção de vocês ao verem esses textos prontos, né? É muito lindo. Então, Juliane Fernandes e Marcelo Palmeira, nossa, é uma honra conhecer vocês, trabalho, e em nome da Rádio FMG Educativa e da Universidade Federal de Minas Gerais, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho de docência, de orientação, de pesquisa. Muito lindo esse trabalho de vocês. Sucesso para todos. E claro, gente, o meu microfone aqui na rádio está sempre aberto para novidade de vocês, tá bom? Eu agradeço muito e para mim é uma honra, porque eu estudei na UFMG, eu escutava a rádio, inclusive eu liguei várias vezes para ganhar livros, eu adorava, Que fofo! e agora tá aqui participando, para mim é uma honra muito grande. E quem quiser baixar os livros, ele tá disponível em PDF, tá bom? No site da Prefeitura de Contagem. Combinado, vamos sim. Marcelo e Juliana, muito obrigada mais uma vez. Beijo no coração, bom dia, forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço as palavras. Bom dia a Obrigada, todos. tchau. Valeu, gente, bom dia, tchau, Tchau. 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 E esse foi o nosso bate-papo de hoje com a pedagoga, professora de educação infantil e tutora do Programa de Educação Integral Escola Viva, Juliane Fernandes, e com o poeta e professor, ele que também é mestre de língua portuguesa, da Rede Municipal de Contagem, Marcelo Palmeira. Falamos sobre os livros Criancices, Poemas e Poesias que Encantam e Contos Incríveis, que Juliana e Marcelo são organizadores e que foram lançados pelo selo literário Bonitezas ano passado, 2024. Falamos sobre a importância da literatura para a educação e de que forma cada um dos nossos entrevistados se relaciona com essa questão. Conversamos também sobre o processo de escrita dessas duas obras elaboradas por estudantes da Rede Municipal de Ensino da cidade de Contagem. A obra Criancices, Poemas e Poesias que Encantam foi elaborado por alunos do Programa Escola Viva da Escola Municipal Virgílio Melo Franco e organizada por Juliana Fernandes. Já o livro Contos Incríveis é feito a partir de textos dos estudantes do 9º ano da Escola Municipal Maria Silva Lucas, que foram organizados pelo professor Marcelo Palmeira. Esses dois projetos fazem parte do selo Bonitezas, iniciativa criada pela Secretaria de Educação de Contagem. O projeto tem o intuito de promover a publicação de materiais impressos e digitais produzidos pelos profissionais da Rede Municipal de Educação e da Fundação de Ensino de Contagem.
Os livros Criancices, poemas e poesias que encantam, Contos Incríveis e outros projetos do selo Bonitezas estão disponíveis no site Prefeitura de Contagem. Para acessá-lo, portal.contagem.mg.gov.br. Eu vou repetir para você: portal.contagem.mg.gov.br. E olha só, para você que perdeu algum trechinho dessa entrevista ou quer escutar novamente, compartilhar com alguém, já já ela vai ficar disponível no SoundCloud aqui da emissora, que é o soundcloud.com/rádio FMG Educativa, tá bom? O FM